Olá, meu nome é Juarez Guimarães. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, né? Mais uma oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Estamos iniciando a lição 2 hoje, né, do nosso livro A Igreja de Cristo contra o Império do Mal, né? Como é viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado, né? De que forma o pecado ele corrompe todas as estruturas, de que forma ele ataca a nossa integridade e, de fato, nos afasta do Senhor. Dentre essa lição, nós temos aí o texto áureo, que está lá no livro de Romanos. Nós vamos hoje ler o livro de Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. E no nosso texto áureo nós temos: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Né? A verdade prática do texto de hoje, ela aponta para o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Jesus Cristo é suficiente, né? Ele nos conecta novamente com o seu Espírito Santo e nos faz ter uma vida em plenitude da presença do Senhor. Mas antes de iniciar a leitura, nós vamos pedir para que o Espírito Santo fique conosco e nos conduza por esses momentos importantes pela busca da sabedoria divina. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez a oportunidade, Pai, de estar servindo a tua casa aqui na Escola Bíblica Dominical, Senhor, levando a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos, Pai, segundo as tuas reflexões, Senhor, para que nós possamos aprender eficazmente, Senhor, a tua palavra, para que o pecado seja extirpado dos nossos corações, Senhor, através da graça de estar conectado com o Senhor a todo o tempo, Senhor, ter a tua palavra viva nos nossos corações, Pai, para que nós possamos viver os teus propósitos, Senhor, para que nós possamos ter a plenitude de uma vida com Cristo, Senhor, conectada ao reino. Obrigado, Pai, eu te peço que eu diminua e que tu cresças, Senhor. Fica conosco, nos abençoa e nos orienta no dia de hoje. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade. Né? E dentre a lição de hoje, nós vamos estudar três grandes tópicos. Né? O ensino bíblico da natureza pecaminosa, nós vamos falar sobre as teologias modernas, né? Que muitas vezes estão afastando os irmãos em Cristo da verdadeira palavra do Senhor. Muitas vezes elas deturpam o que está na Bíblia, elas tiram o contexto, elas tiram pequenos textos ali, contexto, para manipular, para afastar o cristão da base teológica que nos leva a entender que o pecado, de fato, aprisiona o homem e corrompe o nosso relacionamento com o Senhor. E, por último, a normalização do pecado. Esses são os três macrotópicos que nós vamos ver hoje, mas vamos iniciar com a leitura bíblica da classe de hoje, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 3. Vamos ler do verso 9 ao verso 20. Romano, capítulo 3, versos 9. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Né? A doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas que buscam ali enaltecer o homem,
que busca nos afastar de uma visão cristocêntrica da nossa vida, de colocar Cristo no centro da nossa tomada de decisão, de colocar Cristo no centro e dentro, conectado assim à nossa essência, fazendo com que os preceitos do Senhor, de fato, habitem em nós e que nós possamos tomar ali decisões sábias diante desse processo e que nós possamos conduzir a nossa vida com integridade, sabedoria e conexão constante com o Senhor. Quais são os nossos objetivos aqui hoje? É expor o ensino bíblico da natureza do pecado, da natureza pecaminosa, né? Pontuar teologias modernas que derivam a deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. Esses são os nossos três objetivos. Porque nós, muitas vezes, assistimos ali pessoas influentes dizendo que a Bíblia deve ser atualizada com relação aos desafios de gênero, a todo esse engodo, a todo esse véu que está sendo posto, principalmente na nossa sociedade nos dias de hoje, com relação à relativização ali de valores, de pontos importantes e fundamentais. Eu estou um pouco gripado, tá, pessoal? Então não estranhe por algumas vezes eu estar coçando um pouco meu nariz, é porque a gripe ainda se faz presente, tá? Mas entrando já no nosso tema, né, tendo a introdução, a queda do Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro, né? Adão, quando pecou no Éden, ele de fato transferiu para a humanidade todo o peso daquele pecado e nos afastou desse processo de purificação constante, né? Ele de fato nos corrompeu e dentre esse cenário nós também vamos ter o segundo Adão, que é Cristo, que remove da nossa essência o pecado, que remove o mal dos nossos corações para que de fato nós possamos nos conectar com Deus de uma maneira muito especial, né? O ensino bíblico da natureza pecaminosa, que é o nosso primeiro tópico, ele começa com a definição de pecado, né? E no hebraico, o substantivo chata, né, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, que possui a conotação de erro moral, né? Esses são duas visões sobre o pecado. Então, o pecado ele é o erro moral e o pecado é errar o alvo, mas errar o alvo deliberadamente, errar o alvo com o objetivo, de fato, de não acertar. Então, esse é o pecado, né? Essa é a nossa rebelião, muitas vezes, contra Deus, porque nós sabemos, na essência, qual é a visão do Senhor sobre aquele tema, qual é a visão do Senhor sobre o que nós precisamos, de fato, fazer quando nós avaliamos a nossa vida, no trato dos nossos irmãos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal, familiar. Nós sabemos o que é certo fazer, nós conhecemos os princípios, nós precisamos amar o próximo, mas todas as vezes que nós nos afastamos do princípio, deliberadamente, nós estamos pecando. E esse é o grande cerne da questão. O pecado é deliberar, é escolher errar o alvo, né? O pecado ele é de fato um erro moral. Nós entendemos que a moralidade só faz sentido porque nós temos ali os preceitos do Senhor. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor nos torna imoral, né? Nos torna sujo dentro desse processo. E a palavra, ela abrange esse errar o alvo, mas deliberadamente errar porque foi feita uma escolha, é uma rebelião, é uma desobediência à palavra de Deus, porque o pecado, de fato, afasta do Senhor. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeição e dotado de livre arbítrio, como nós vemos lá no Gênesis. Eu pecar, né? Adão ele foi ali influenciado por Eva, mas Adão de fato escolheu porque ele tomou a ação e ele tomou a decisão. Então, deliberadamente, Adão sabia que não poderia comer do fruto e ele escolheu comer o fruto, né? Por mais desculpas que sejam apresentadas, de fato foi feita uma escolha, né? Foi feita uma rebelião a Deus. Foi feita ali uma tentativa de se obter um conhecimento enganoso, né, que nos colocaria dentre pé de igualdade com o Senhor.
né? E isso, de fato, corrompeu o coração de Adão e nos afastou ali naquele momento, né? E, consequentemente, toda a humanidade tem a inclinação para o mal. Então, nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor, desenvolver a fé, porque a fé, ela permeia, a fé é um predecessor a, de fato, a conexão com Deus e a purificação do pecado estando em Cristo, entendendo que a graça é que faz todo esse processo, que não é algo que eu possa fazer de acordo com o meu entendimento, né? A graça do Senhor que nos liberta. Não existe uma ação que eu precise tomar, não existe algo que eu possa fazer, a não ser me conectar com o Senhor, verdadeiramente me arrepender, pedir perdão e pedir a ajuda do Senhor para que eu não volte a pecar, para que eu não volte a cair naquele erro e não volte ali a demonstrar uma rebeldia diante do Senhor, né? E a corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer errado é o resultado do pecado. Por causa da queda de Adão, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. E essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração, né? O que nós podemos ali tomar de iniciativa é a fé. Quando nós desenvolvemos a fé, quando nós verdadeiramente acreditamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós de fato nos achegamos a Ele e somos envolvidos pela graça que liberta o nosso espírito do pecado. Que enquanto você peca, você é escravo do pecado, você é oprimido pelo pecado. O pecado detém a tomada de decisão e, de fato, lhe oprime, lhe segura nesse processo. Então, só o Senhor é capaz de nos libertar do pecado e conduzir a nossa vida para uma verdadeira conexão com a palavra do Senhor, né? Mas o que é que nós vemos também hoje de maneira muito categórica, de maneira muito fundamental? É algo que está no nosso dia a dia, né? São as teologias modernas que nos afastam de uma visão cristocêntrica, como é a teologia da libertação, como é a teologia do pecado social, né? E como é esse liberalismo teológico. É de fato quando nós entendemos ali que a Bíblia, por exemplo, precisaria de uma revisão, que a palavra do Senhor precisaria de uma revisão, né? Veja que loucura você pegar ali a palavra vinda do Senhor, né, que é completa, que é mais atual do que o jornal de amanhã, e você imaginar que ela de fato precisaria de uma atualização para atender pautas que foram criadas pelo homem de natureza pecaminosa, né? E com o objetivo principal de nos afastar do cerne de estar conectados com o Senhor e de estar em obediência, né? De ter uma vida em obediência, ter uma vida disciplinada aos pés do Senhor, ter uma vida que alegre o coração do Senhor e que nos traga verdadeiramente alegria, conexão e propósito, né? Nós enxergamos ali, por exemplo, na teologia do pecado social. A tese é que o pecado social remonta, né, muito baseada no que aconteceu na Igreja Católica, lá na década de 60 até a década de 70, né? Nós vemos ali no México, na Colômbia, nós vemos toda uma justificativa que aponta para as condições sociais como sendo a causa primária do pecado, né? Mas as condições sociais são a causa primária do pecado, como pessoas ascendentes na classe social, que ocupam um outro nível da classe social, estão pecando deliberadamente. Não faz sentido fazer uma associação direta entre a condição social e a capacidade de pecar, porque pessoas que estão socialmente num outro patamar também estão pecando, porque não estão, muitas vezes, se conectando aos princípios de sabedoria do Senhor, não estão vivendo e sensíveis à palavra do Senhor. Então, nós precisamos verdadeiramente nos afastar desse tipo de teologia, nos afastar desse tipo de momento que, de fato, tira do ser humano a possibilidade de enxergar que as situações vão acontecer, as classes sociais elas existem desde que o mundo é mundo, mas que, de fato, a sensibilidade ela nos envolve a buscar no Senhor verdadeiramente o nosso alvo, o nosso objetivo, sabendo que o Senhor ele é suficiente
né, para nos envolver e nos libertar desse pecado. Quando a gente olha também para teologias, por exemplo, como a teologia da libertação, ela tem uma afinidade com o marxismo, né? Ela tem afinidade com ideias sociais que também corroboram com esse macro-objetivo de elencar ali as condições sociais como sendo fundamentais ali com relação ao fator pecado, né? Ao fator homem pecador, ao fator um homem que se afasta do Senhor. Quando a gente vê a teologia de cunho emancipatório, né, com relação a gênero, a sexualidade, a raça, nós também vemos uma missão, de fato, de tentar relativizar tudo aquilo que está na palavra com relação a como se relacionar com a sexualidade, a como se relacionar com o seu posicionamento diante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara, né? A palavra do Senhor condena a homossexualidade, a palavra do Senhor condena o pecado, e a palavra do Senhor, ela rasga o véu do pecado diante da nossa vida. Mas nós precisamos entender que o fato do pecado nos escravizar e dele relativizar valores é uma situação muito muito peculiar, né? Muito fácil, teoricamente, de você classificar. Por quê? Ela, de fato, ela tira Cristo do centro, ela tira a palavra do Senhor da posição de juiz e coloca a nossa consciência, ou o entorno da nossa consciência, a sociedade, como sendo o principal determinante do que é pecado e do que não é pecado. Né? Coloca ali as pautas sociais como sendo determinante no processo de definir o que é pecado do que não é pecado, né? E aí isso tudo dificulta muito chegar ao Senhor, de se conectar com o Senhor, mas nós precisamos entender e saber sempre que o Senhor é suficiente. Nós não podemos normalizar o pecado, porque isso gera uma crise ética e moral, né? Isso nos afasta, de fato, da palavra do Senhor. Isso corrompe o caráter cristão. E o caráter cristão, ele é a base para que nós possamos ter uma vida plena, conectada ao Senhor. Ter uma vida em honra ao Senhor, colocando o Senhor não só no centro, mas na primazia da nossa tomada de decisão, né? Quando nós corrompemos a ética, a moral e temos uma vida que vai de encontro ali à integridade cristã, nós começamos a relativizar o consumo de drogas, a imoralidade sexual, o aborto, nós começamos a relativizar fatores que foram contemplados dentro da palavra, né? Nós vemos ali, dentro do livro, por exemplo, de Provérbios, toda a sabedoria que envolve o como se relacionar com o outro, o como se relacionar no casamento, como nos relacionar com o nosso corpo, com o nosso sono, né, com o nosso trabalho. Nós temos ali diversas orientações de como viver. Nós vemos também os salmistas muitas vezes apresentar como se relacionar com o Senhor quando o seu coração está contrito, quando você passa por um desafio, quando você está enfrentando uma batalha, como por exemplo no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós vemos ali uma orientação clara de como agir quando o nosso coração está contrito. Nós precisamos, de fato, entender a palavra e usar a palavra o tempo todo para que ela se afirme nos nossos corações e nos afaste dessa crise ética, dessa crise moral. Nos afaste, por exemplo, da depravação e da imoralidade sexual, né? Por quê? Hoje em dia nós temos ali a defesa de meu corpo, minhas regras. Eu preciso entender que o meu corpo ele é templo do Espírito Santo e como templo do Espírito Santo ele está sempre preparado para receber o melhor do Senhor e para, de fato, entender que eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo e preciso me encher do Espírito Santo constantemente através de oração, através de conexão, através do culto ao Senhor verdadeiro, pois como o nosso pastor muitas vezes nos ensina ali uma palavra de sabedoria no final do culto, o culto ele jamais se encerra.
nós estamos constantemente cultuando ao Senhor com as nossas decisões, com os nossos lábios, com o nosso posicionamento, né? Nós precisamos colocar Cristo no centro. A vida, de fato, só faz sentido quando Cristo está no centro do processo e a gente consegue ali enxergar a sua palavra como viva e eficaz. Então, a relativização do pecado é o que restringe a solução de pautas sociais em relação ao prejuízo moral. E muitas vezes o exclusivismo moral em detrimento das causas sociais igualmente não retratam a fé cristã. Nós precisamos endereçar as pautas sociais? Sim, precisamos. Elas são importantes, elas são importantes. Uma vez que nós estamos conectados com o Senhor, nós temos uma outra visão com relação aos nossos irmãos, nós temos uma outra visão com relação às mazelas da sociedade. Mas o que é que nós precisamos fazer? Levar primeiro a palavra do Senhor, trabalhar a fé no coração desses irmãos e verdadeiramente ajudar esses irmãos a ter uma vida digna, a ter uma vida honrosa, a entender que precisamos juntos nos afastar do pecado e nos conectar à nossa comunidade de fé, nos conectar ao nosso Senhor e verdadeiramente nos purificar, né? E aí, para que a gente possa endereçar o final da nossa lição, que é a corrupção total. A corrupção total é a corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. É quando, de fato, nós entendemos que em espírito e em verdade nós precisamos estar no Senhor e longe do pecado. Não existe sinergia entre o Senhor e o pecado. O Senhor, ele nos liberta do pecado, ele extirpa o pecado do coração do homem e verdadeiramente ele limpa a nossa essência através do sacrifício santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do sangue de Jesus que pagou a conta integralmente por todos os nossos pecados e que, de fato, nos liberta através da graça de Deus, nos fazendo ter uma vida feliz e plena no Espírito Santo. Então, chegando já ao final da nossa lição, né, uma lição rápida sobre o pecado, mas verdadeiramente importante, valorosa, para que nós, de fato, possamos sempre entender que ter uma vida cristã é uma vida de combate constante ao pecado, né? De que o caráter cristão é um caráter que reflete a imagem e semelhança de Cristo em toda a sua tomada de decisão, né? Entendendo ali o Evangelho e entendendo a palavra de Deus como sendo atual e suficiente, não relativizando o que está na palavra, né? Não é afastando o pecador e dizendo que o Senhor não ama o pecador. Pelo contrário, o Senhor ama o pecador, o Senhor detesta o pecado, né? Mas ama o pecador. E aí, uma vez que você se achega ao Senhor, o pecado é extirpado e verdadeiramente você se conecta com a essência de Deus, você se conecta com o Senhor e passa a ter, de fato, uma vida verdadeira, uma vida obediente ao Senhor. Então, é isso que nós precisamos procurar diariamente. É fácil? Não é fácil, mas é possível. E uma mensagem nós temos na palavra do Senhor é que Jesus Cristo ele é suficiente. A conta foi paga integralmente. Não ficou nada dessa conta para que você tenha que pagar com as suas ações, com os seus gestos, né, com a força do seu braço. Nada ficou, tudo verdadeiramente foi pago. Então nós precisamos entender que para ter uma vida eterna com o Senhor, para alcançar o nosso alvo, nós não podemos errar o alvo deliberadamente, que é pecar. Tomar a decisão de ir de encontro a um preceito do Senhor, né? Tomar a decisão de ser rebelde a tudo aquilo que o Senhor nos orientou. Eu espero que essa mensagem chegue ao teu coração, o entendimento do pecado ele tenha sido modificado, assim como ele também foi modificado na minha vida ao entender esse estudo e ao passar essa mensagem, né? Cada vez mais alerta, cada vez mais em estado de conexão, buscando ao Senhor todo o tempo e entendendo que o culto jamais se encerra, que nós não podemos parar de cultuar e não podemos parar de nos conectar com o Senhor. Eu agradeço verdadeiramente a oportunidade de estarmos juntos e entrego mais uma vez esse momento ao Senhor com a oração. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo entendimento do pecado e pela certeza, Pai. A certeza que a tua palavra é viva, é eficaz e suficiente, Senhor. Que ela precisa estar sempre à nossa memória, Senhor, nos conduzindo, assim como a tua palavra diz, né?
trago à minha mente tudo aquilo que me dá esperança. E a minha esperança tem que estar na palavra do Senhor, na palavra que revela o final da história, Senhor, onde Jesus Cristo triunfa sobre todo o mal, Pai, para que nós possamos estar contigo, Senhor, na graça, na vida eterna, Senhor, glorificando o Santo dos Santos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento espetacular na presença aqui dos meus irmãos, Senhor, sendo conduzido pela tua palavra e pela tua missão. Né? Palavra essa, Senhor, que foi preparada pelo pastor Douglas Batista nesse livro que nós vamos estudar nesse trimestre, Senhor. Fica conosco em todas essas aulas, Senhor. Conduz o processo o tempo todo, Pai, para que nós verdadeiramente possamos estar sempre conectados contigo, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco mais uma vez. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. É um prazer estar com vocês novamente. Nós nos vemos aí no próximo domingo, onde uma nova aula será liberada e nós vamos ter aí a oportunidade de estarmos juntos. Se você tiver também a oportunidade de presencialmente na Igreja Evangélica Bíblica Betel, a aula do culto do Em algumas aulas eu vou estar lá presencialmente, em outras aulas o irmão Cristiano, outros irmãos da nossa igreja, vão estar conectados aí, trazendo a lição e compartilhando a palavra do Senhor. Né? É importante ter o canal online para que você possa, tendo uma eventual dificuldade de estar lá presencialmente, acompanhar, mas o momento presencial é muito gostoso, porque é uma troca verdadeira, existe lá a possibilidade de você perguntar, de você debater, de você interagir e aprofundar esse momento também com o seu conhecimento. Né? Obrigado por estar conosco, forte abraço, tchau, tchau.